E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de geometria plana da prova da OBMEP do ano de 2006. Essa questão é do nível 3, que corresponde ao ensino médio. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para que possamos gerar mais engajamento e que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Então vamos para a resolução. No enunciado da questão nós temos: na figura, os quatro círculos são tangentes, e seus centros são vértices de um quadrado de lado 4 cm. Qual é o comprimento, em centímetros, da linha destacada? Então aqui na figura nós temos quatro círculos, e algumas informações a respeito desses quatro círculos, e nós precisamos calcular o comprimento dessa linha que está destacada em negrito aqui. E aqui nós temos as nossas alternativas. A informação que nós temos a respeito dos quatro círculos é que os seus quatro centros representam vértices de um quadrado, e o lado desse quadrado mede 4 centímetros. Sendo assim, como os quatro círculos são tangentes, então nós podemos determinar a medida de seu raio, uma vez que nós sabemos que o lado do quadrado é 4 centímetros, e se toda essa medida, que é a distância entre dois vértices do quadrado, é igual a 4 centímetros, a medida do raio do círculo será igual a metade, ou seja, a medida do raio de cada um desses círculos será igual a 2. Tendo isso em consideração, agora podemos pensar em uma estratégia para determinar a medida da linha que está destacada em preto. Então vamos analisar por partes. Primeiro vamos considerar esse arco que está representado aqui em vermelho. Nós sabemos que esse arco equivale a um ângulo de 90 graus. E como os quatro círculos possuem a mesma medida de raio, esse arco que está destacado em vermelho tem a mesma medida desse outro arco que também está destacado em vermelho e que também corresponde a um ângulo de 90 graus. Logo, ao invés de calcular a medida deste arco, nós podemos calcular a medida deste. E nós podemos considerar a medida desse arco e também todo o arco que completa este círculo. E se vocês observarem, nós temos uma circunferência completa aqui. Além disso, podemos pensar nesse segundo arco que eu destaquei aqui em vermelho também. E tendo em consideração esse arco, nós também sabemos que ele equivale a um ângulo de 90 graus. Assim como esse arco que está agora destacado aqui em vermelho, que também equivale a um ângulo de 90 graus. Dessa forma, podemos calcular a medida desse arco ao invés de calcular esse outro que tínhamos destacado anteriormente. E pensando assim, podemos considerar também a parte que falta da linha que precisamos calcular o comprimento. Dessa forma, ao invés de calcular a medida desse arco, estamos calculando a medida deste arco aqui embaixo, e da mesma maneira que desconsideramos esse arco, também estamos considerando esse outro arco aqui. E assim podemos observar que temos exatamente duas circunferências. Logo, calcular o comprimento da linha destacada é o mesmo do que calcular o comprimento de duas circunferências, e o comprimento de uma circunferência é dado pela relação: o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. E nós vamos calcular agora o comprimento dessas duas circunferências, cujo raio nós já indicamos que é igual a 2 centímetros. Então nós temos o seguinte: 2 vezes o comprimento da circunferência, que é dado por 2 vezes π vezes o raio. E o raio nós já vimos que é 2 centímetros. Dessa forma nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4, vezes 2 novamente, que será igual a 8 π centímetros. Sendo assim, nós calculamos o mesmo comprimento da linha destacada, e nós obtivemos que ele é igual a 8 π centímetros, e isso equivale à letra D. Se você resolveu essa questão de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários, assim podemos aprender mais e juntos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. Confira também as outras playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.